Oi, boa noite. Olá, boa noite, doutora Rosana. Um prazer, boa noite. Prazer, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é um tema que realmente atinge aí todas as famílias. Ah, sim, especialmente nos últimos meses aí foi um pouco mais, a questão foi um pouco mais complexa. Aí. Mas vamos lá. 19h31, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando. Aqui é o canal da Sleepwell Expo. A Sleepwell Expo é um projeto, um evento para salão de tratamentos e produtos para a qualidade do sono. O evento vai acontecer de 28 a 30 de outubro do ano que vem. E todo esse período de preparação a gente pretende aqui no nosso canal trazer uma variedade de temas e assuntos relacionados à qualidade do sono. E quem inaugura a nossa, o nosso canal é a doutora Rosana. Eu vou falar, estou aqui sobre o resumo do seu currículo, né, que é muito grande. A doutora Rosana Cardoso Alves é médica neurologista, neuropediatra com formação em neurofisiologia clínica e medicina do sono. Desde 2001, trabalha no grupo Fleury, onde é coordenadora da neurofisiologia clínica, atuando em diferentes projetos de pesquisa e gestão. Suas principais áreas de atuação são neurofisiologia clínica, a conhecida polissonografia, neurologia infantil, com ênfase nos transtornos do sono. Nos últimos 20 anos, atuou na diretoria e departamentos científicos em várias sociedades médicas, dentre elas a Associação Brasileira do Sono. E uma curiosidade, além de médica, a doutora Rosana também faz MBA em Finanças pela FGV e atualmente faz consultorias para empresas de saúde. Bacana. A gente fica orgulhosa, né, de ver um currículo desse, um conhecimento e a oportunidade aí de transmitir um pouco desse conhecimento para os nossos seguidores, né, que muitos desesperados com a situação, né, de crianças que não dormem. E eu vou começar, doutora Rosana, perguntando quantas horas a criança precisa, quantas horas de sono a criança precisa para ter um sono reparador, para poder descansar. Então, boa noite a todos aí que estão entrando. É assim, quanto mais jovem a criança, quanto menor, maior a necessidade de sono. Então, se a gente pensar lá no recém-nascido, nos primeiros meses de vida, o recém-nascido chega a dormir 16 até 18 horas nesse período de 24 horas. E isso vai reduzindo com o passar dos meses. Então, depende da faixa etária. Mas se a gente pega uma criança de 2 anos, por exemplo, ela tem uma necessidade de sono muito grande, de às vezes 12, 14 horas. Eu peguei um exemplo de uma criança de 2 anos, geralmente são crianças que ainda tiram 1 a 2 cochilos durante o dia. Só depois dos 4 anos aí que a maioria das crianças já deixam de ter esse cochilo. Então vai depender da faixa etária. Mas aí se a gente for pegar aí do grupo aí da infantil, a maioria das faixas etárias é pelo menos 10 a 11 horas. E às vezes incluindo aí os cochilos, né? Então, ou seja, a necessidade de sono da criança, ela é muito maior que o adulto. Às vezes as pessoas às vezes esquecem esse detalhe, tá? E tem uma particularidade do adolescente. O adolescente também, ele volta aí a ter uma necessidade de sono maior. Então, às vezes uma criança de 9, 10 anos já não dormia, assim, tinha uma qualidade de sono menor, e aí quando entra 12, 13 anos começa a dormir mais também. Então, são, assim, questões fisiológicas daí do desenvolvimento humano mesmo, e você tem que respeitar. Ok. E como que a falta de rotina na residência pode atrapalhar o sono da criança? Esse problema, a falta de rotina, assim, na pandemia, o começo foi muito confuso. Mas antes mesmo da pandemia, era uma questão muito comum nos dias de hoje.
Porque as pessoas, assim, os adultos, muitas vezes, eles têm uma rotina muito variável. Um dia vai dormir 9 horas da noite, outro dia vai dormir meia-noite. E para a criança é muito ruim isso. Então, aquela família que tem uma dinâmica muito assim intensa, que não tem horário, não tem horário para refeição, não tem horário para o sono, e isso afeta a criança de várias maneiras. Para o desenvolvimento do nosso ritmo aí, do nosso ritmo circadiano, assim, o nosso relógio biológico, quanto mais marcadinho tiver, melhor. Então, se você coloca para a criança para dormir todo dia, 8 horas da noite, ela já vai entender, o sistema nervoso dela vai entender que aquele horário é o horário que vai apagar a luz, e isso vai ajudar, você está dando uma mãozinha aí para o desenvolvimento do sono normal. Então, o Criança sono. precisa de rotina. Nossa, isso aí a gente fala, é um mantra. A gente fala o Uhum. tempo todo isso. E, assim, se alguém tiver dúvida, pergunta, porque assim, porque a gente não é só questão do sono. Tem vários ritmos envolvidos, inclusive questões metabólicas, hormonais. Então, se a criança todo dia for colocada para dormir no mesmo horário, aquele ritmo de secreção dos hormônios específicos, eles vão acontecer todo dia no mesmo horário. Então, você está dando uma ajuda aí à natureza. Se você coloca a criança para dormir um dia 7 horas, outro dia 9 horas, outro dia meia-noite, o organismo dela fica meio desregulado. A gente usa até um termo hoje, assim, que chama cronocreptura, que você rompe esse ritmo circadiano. E isso, para um cérebro em desenvolvimento, para o desenvolvimento da criança, isso pode ser bem prejudicial. Por isso que a gente fala tanto. E não é só a rotina também do sono, né? É a rotina da alimentação. Se a família tiver, quanto mais rotinas ela conseguir colocar no dia aí melhor. Assim, é interessante porque quando começou a pandemia foi uma confusão com as rotinas, né? Uhum. Porque os pais em home office, não sei o quê. E aí a gente falava, olha, tá bom, então mudou a rotina, então estabeleça outra, mas veja o que é mais confortável, adequado para a família. Uma vez que você estabelecer, siga aí por tempo indeterminado essa rotina, mas não fica mudando no meio do caminho. Tá. Uma preocupação. A partir de que idade é aceitável uma criança ir dormir depois das 10 horas da noite? Eu pergunto isso porque a gente vê amigos, eu tenho duas netinhas também, e a gente imagina que tem a rotina, tem aquele horário, e às vezes ela não quer ir para a cama de jeito nenhum. Vai para a cama 10 horas, 11 horas da noite. A partir de que idade que assim a gente não sentiria uma culpa da criança e tá indo deitar tão tarde? Ou se isso, mesmo a partir dos 4, 5 anos, é ruim para a criança? É ruim, para uma criança é ruim. Isso aí já 10 horas da noite já é por volta da adolescência mesmo. A criança tem que dormir cedo. É assim, obviamente, um dia tem uma comemoração, às vezes tem alguma Tá. situação da família, mas assim, 10 horas assim, bate o sinal de luz vermelha, aí o sinal de alerta total aí, viu? Então, É escute bem, tarde. pais e mães, né? É, Dormir após 10 da noite só em datas especiais. exatamente. Então, certo? Então, digamos que a partir dos 10 anos seria tolerável e dormir Sim, após os próximo. 10. Isso, aí sim. Exatamente. Mas assim, tomar bastante cuidado com isso. Outra coisa muito importante, né? A gente hoje vive num mundo digital, muita informação, tecnologia, e é incrível como a criança parece que ela já nasce, né, habituada a esse novo universo. É celular, é tablet, é televisão. Então, nesse cenário que a gente enfrenta hoje, de tanta informação e tanta tecnologia, o que que isso pode causar no sono da criança? E sabe que, inclusive, também é relacionado aí com a questão da pandemia, a gente teve muita preocupação com essa questão, porque assim, as crianças ficaram muito expostas a telas, né? Uhum. Celular, tablet, televisão, né? E assim, agora estão saindo os trabalhos aí dessa questão aí, dessa exposição excessiva a telas. Todas as sociedades de pediatria, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, há muitos anos vem se posicionando com relação, a gente usa até um termo, proteção de telas. Porque não é só questão do sono. Vou falar mais do sono, mas não é só questão do sono, tá? No caso do sono, a criança fica, ela fica muito estimulada, então isso vai atrapalhar, a criança vai ficar mais excitada, agitada. Dependendo dos conteúdos, tem criança maior que já tem rede social, né? Então ela fica lá na rede social e aquilo acaba alimentando aí às vezes pensamentos negativos, né?
além dos conteúdos e da questão dessa exposição, ou às vezes coisas até de violência, tem a questão da luminosidade excessiva, que isso também vai atrapalhar o sono. Então, são vários fatores aí que as telas aí vão ser prejudiciais. Uhum. Aí existe do ponto de vista neurológico, tem os outros aspectos também, que eu vou até comentar, porque que aí tem um pouquinho a ver com a pandemia. A gente está vendo que as crianças aí que estão sendo muito expostas a telas, porque não vai na escola, convive menos com outras crianças, elas estão tendo muito atraso de linguagem. Então, isso aí a gente está vendo muito. Então, por isso que eu falei, não é só o sono, estou focando mais no sono, mas tem outros aspectos. Porque o problema do celular, do tablet, TV, em geral, é pouco interativo. Tá? A gente está fazendo uma atividade aqui muito interativa, mas em geral, se você pensar na maioria das atividades que a gente tem aí em frente a uma tela, a maioria não é. Eu tenho até uma amiga que se preocupou muito com o sobrinho dela, que ele demorou muito para falar. Então, agora talvez tenha aí uma explicação. E tudo normal, mas ele atrasou demais o início da fala, que eu acho que justamente pode ser por esses fatores, né? Tanta informação, Sim. tanta tecnologia, aquele mundo, né? Vai vivendo naquele mundo que tem preguiça de falar. A criança começa a ter preguiça. Me fala um pouquinho mais sobre essa relação do sol com a qualidade do sono da criança. Tá. Você vai contar um caso interessante que eu atendi. Eu atendi várias crianças algumas, assim, essa questão de dorme mal, a criança mais agitada, com atraso de linguagem. Então, várias crianças aí ficaram com diagnóstico diferencial do espectro autista, as famílias ficaram muito ansiosas com relação. E eu atendi um casal, achei tão interessante, porque eles ficaram, quando a criança teve o diagnóstico impossível, o pediatra tocou no assunto, e aí atraso de linguagem, eles ficaram tão assim desesperados com a questão, que eles simplesmente tiraram todas as telas de casa. Eles fizeram uma intervenção, até televisão, ela falou que cobriu tudo, e eles começaram a fazer várias atividades interativas com a criança. Em uma semana, eles conseguiram algum resultado. Eu fiquei impressionada. Tem solução, né? Os pais sofrem, pega a criança grita porque não quer ir dormir, e tem uma solução para isso, Sim, né? mas eles acharam, eles começaram a ler tudo sobre. Quando eles vieram para mim, falou: olha, uma semana. E assim, eu com isso de interagir, cantarolar com a criança, fazer e deixar assim, eles esconderam, tiraram todas as telas do alcance da criança. Eu achei bem uma coisa assim meio extrema aí, mas eles conseguiram aí, pelo menos aí, eles tomaram uma atitude muito positiva. Ai, que bom. Mas você me perguntou com relação ao sol. O sol é o maior marcador aí do nosso ritmo sono-vigília, porque é o claro e o escuro, né? Supostamente, aí, desde o homem das cavernas, no momento do claro, a gente fica acordado, no momento do escuro, a gente dorme. Que a gente brinca que desde a invenção da luz elétrica, né, as coisas ficaram 24 horas, então as pessoas perderam essa noção. Mas o nosso corpo, ele é muito ritmado. Então, o sol, ele é super importante aí. Quando a gente fala na criança, a gente fala assim, olha, coloca a criança próxima no sol de manhã cedo, porque o sol é um marcador mesmo, a iluminação, a hora que a criança acorda, se colocar a iluminação, e mesmo para o adulto, é importante isso, às vezes até paciente com insônia, a gente fala, para assim, marcar mesmo, todo dia no mesmo horário, aquela luz, assim, de preferência sol, né? Para justamente você ter um ritmo mais... Deixa eu dar um intervalozinho na nossa conversa, porque eu estou vendo que estão surgindo muitas perguntas. Então, eu vi passando ali, Lúcia. Você quer passar mas eu vou pedir para a gente, assim, eu vou pedir para as pessoas que querem fazer perguntas, se por favor poderiam anotar um número de WhatsApp para que a gente possa ir depois coordenando. Fica mais fácil para não mas eu acho que passou aqui, olha. Passaram várias perguntas. Mas pode, olha. Olha, quer ver? Eu compartilhei. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Tem um filho, ó. Meu filho não comia. Tem um filho de 2 anos e 4 meses, ele dorme 8h30, 9 horas, mas acorda às vezes para mamar. E ainda está no peito. Atrapalha o desenvolvimento? Sim. Porque uma criança de 2 anos, teoricamente, ele não precisa mais acordar. O metabolismo dele, ele mantém a glicemia bem. Então, é a minha sugestão que você vá reduzindo aí as mamadas da noite aos poucos, porque teoricamente, 2 anos ele não precisa mais
Então tem que tomar cuidado, porque tem mãe que acaba até condicionando, sem querer ela acaba condicionando. Então você tem que interromper e ficar tranquila aí que ele vai ficar bem à noite. É Isso. porque senão Tem outra depois é um pergunta aqui que estímulo é para bem ficar acordando. interessante. Eu passei isso na família. A criança dorme por volta de 8h30 da noite, 9 horas, mas ela fica acordando durante a madrugada, né? Então, ela acorda, vai para a cama dos pais. Aí dorme, os pais trazem ela de volta para a cama. Aí dá uma hora, ela acorda, volta de novo. Como lidar com essa situação? É bem comum isso, porque a maioria dos casos a gente chama até de insônia comportamental, que geralmente assim é um condicionamento inadequado. A criança ela acorda, aí porque assim, ou aí a mãe vai lá e movimenta a criança, embala, ou ela fica conversando, ou é uma mamada, ou ela quer uma história. Então, cada Uhum. criança tem uma solicitação. Mas assim, tem que ir reduzindo isso, porque isso de a criança ficar acordando muito acaba sendo prejudicial a longo prazo. Maioria das vezes isso acontece por curto período, e não tem problema. Mas assim, você tem que tentar descondicionar mesmo, tá? E as Tá. crianças acabam usando artifícios aí para. É verdade, né? Para ir pro colo da mãe e do pai, né? Nossa, eu já escutei umas histórias super engraçadas aí da família aí que a criança condicionou a fazer alguma coisa específica e toda vez a mãe tem que fazer aquilo específico para a criança dormir. Então, tem que tomar cuidado aí. A gente fala muito, Lúcia, para criar um ritualzinho na hora de dormir. Mas tem que tomar cuidado com o ritual também, porque às vezes o ritual for muito complicado, depois a família não consegue fazer e também a criança fica a falar, não, sempre eu quero fazer, ela vai querer exatamente aquele jeito. Uhum. Como que você selecionaria os distúrbios mais comuns nas crianças? Então, o insônia comportamental, como eu falei, é muito comum abaixo dos 4 anos. São aquela criança que às vezes ou ela resiste, mas ela tem mais dificuldade de iniciar o sono, ou também, em alguns casos, é aquela criança que fica acordando muito. Então, insônia comportamental comum. Tem um grupo de doenças que é bem assim, da faixa etária pediátrica, que a gente chama de parassonias, mas eu vou citar algumas aí que você com certeza conhece, que é o sonambulismo, o Tá. terror noturno, e o Uhum. despertar confusional, que são da mesma família, eu diria do mesmo guarda-chuva. Eu vou citar o terror noturno, que eu acho que é o que mais incomoda as famílias. Porque a criança, às vezes, ela começa a gritar no meio da noite, e a família chega, às vezes ela está sentada na cama, gritando, às vezes, assim, com sudorese, com aspecto, assim, que está assustadíssima, e a família, às vezes, acha que é um pesadelo. Mas não é um Hum, pesadelo, porque a criança, em geral, ela tem amnésia. E isso ocorre durante o sono de Onda das Lendas, a criança não lembra. Mas para quem está vendo na hora, não é muito óbvio. tá. E às vezes pode ser pesadelo também. Só que no pesadelo, a criança conta direitinho o que, que é. Ela está acordada, né? Se ela acorda por um pesadelo, ela vai descrever exatamente a situação que ela vivenciou no sonho. Tá. E ela acorda, muito comum também a criança acordar chorando, né? Isso, Assustada. exatamente. E às Exatamente. vezes O ela terror não noturno é lembra de comum. sono, nada, mas ela acorda naquele choro Isso. e quero a mãe, É. quero a mãe. Isso também é muito bem comum. Isso. Então, o terror noturno aí a gente orienta, assim, não fazer nada, deixar a criança volta a dormir. No sonambulismo, geralmente são crianças maiores, né? Tá. Mas, assim, às vezes também causa um desconforto para a família, porque existe uma questão de segurança, a criança às vezes fica andando pela casa, tem algum outro caso que a criança pode se machucar, mas é raríssimo. Então, assim, tem alguma. E isso, então, é um dos grupos. Tem uma outra questão que a gente orienta muito, também a atenção, que é a questão da apneia do sono na infância, que a gente acha só adulto que pode ter apneia e tal. E a criança também pode ter. Você pode ter aquela criança que ronca muito durante o sono. Então, essa criança aí a gente tem que ficar mais atento. Às vezes a mãe vê aquela pausa respiratória mesmo, né? E aí é Uhum. importante levar o pediatra para ver qual que é o motivo dessa alteração respiratória durante o sono, que é relativamente comum até. Tá. E qual a importância, ou o que gera, o que vai gerar numa criança futuramente essa falta de sono, esse distúrbio de sono na infância, o que isso pode ocasionar futuramente?
Independente da alteração de sono, mas a criança que tem um tempo total de sono reduzido ou que acorde muito, e isso a longo prazo, a criança vai ter alterações, aí ela pode ter alterações tanto assim do desenvolvimento do sistema nervoso, né? Porque assim, o sono ele é muito relacionado com os nossos mecanismos de memória, de atenção, e ele é muito importante para o desenvolvimento aí do sistema nervoso da criança, como eu falei. Eu gosto de falar isso porque às vezes a família não entende muito bem falando, mas o que tem a ver com sono? Tem tudo a ver, sabe? Ele é fundamental. Para quem quiser entrar, tem um no meu. Tem no Instagram também, mas tem no meu site, que é o sonomedicina.com.br. Eu tenho um artiguinho que é a importância da pesquisa do sono, que eu falo um pouquinho sobre isso aí. E em todas as espécies, o sono, quanto mais jovem o animal, mais o importante é o sono. Tá? Então, a longo prazo, como o sono é envolvido em vários mecanismos, a criança vai apresentar sintomas, alterações de comportamento, então ela pode ficar mais irritada, mais hiperativa, com comportamento mais impulsivo, alterações na cognição, assim, então, até no aprendizado, então a criança que dorme mal, às vezes ela vai ter alterações escolares também. Então, isso é muito importante, o sono tem muito a ver, assim, com os mecanismos do próprio aprendizado. E outros aspectos aí, tem criança que fica mais sonolenta, então também isso vai prejudicar. Então, são vários aspectos aí que podem atrapalhar o dia a dia aí da criança. Tem um tema que é uma curiosidade, eu li há um tempo atrás, de que a criança precisa realmente dormir até, no máximo, antes das 9 horas da noite, porque o hormônio do crescimento começa a atuar a partir das 8 horas da noite e a criança precisa estar dormindo. Isso é verídico? Isso é um fato? Na verdade, Que assim, faz parte de um contexto sim, que assim, global quanto maior, de bem-estar. em parte, porque assim, assim, não é só o hormônio do crescimento. Durante o sono, a gente tem a secreção, liberação de vários hormônios. Então, eu até brinco que é uma pequena orquestra lá. Então, se você nem começar no horário, para dar tempo de todos os instrumentos tocarem direitinho nos horários certos. Se você reduz esse tempo de sono, então a criança vai dormir mais tarde, então você reduziu, você vai atrapalhar um pouquinho aí o início aí da produção e o hormônio de crescimento, que é o mais clássico aí, que a gente mais fala mesmo, né? Porque tem a ver, porque a criança, porque é fundamental que ela cresça bem, né? Então, por isso que a Então gente é um fala. fato e realmente a Sim, necessidade da criança ir dormir mais cedo para que toda essa parte sim, hormonal possa atuar corretamente. exatamente. É porque senão o tempo total de sono dela vai ficar muito reduzido. Se ela for dormir 11 horas da noite e acordar às 7 horas, ela dormiu pouco, ela dormiu 8 horas. Isso para um adulto é bom, mas para uma criança é inaceitável. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. As mães estão falando aí que tem que tomar, tá vendo? 12 horas, isso aí, parabéns. Tá, e para a gente encerrar, qual a dica que você daria para os pais aqui sobre a qualidade do sono dos seus filhos? Então, eu tentar estabelecer uma rotina, né? Por mais que. Então, estabelece um horário, então vai colocar para dormir todo dia 7h30, 8 horas. Então, se você, dependendo se é menor, coloca 7 horas. Então, todo dia segue o mesmo horário. Tenta fazer um ritualzinho antes, que pode ser banho, a mamada, pode cantar para a criança, uma oração. Aí, o que a família tiver for mais adequado aí para o contexto da família, mas que seja uma coisa agradável para a criança e para a família. A gente sempre evita bebidas cafeinadas, bem que é difícil, né? Mas alguns refrigerantes, não dá, obviamente, mesmo achocolatados aí, evitar de dar para a criança, porque isso daí também vai atrapalhar o sono. Telas, a gente falou no início, mas tomar bastante cuidado, viu? Porque realmente tem família que deixa a criança com o celular, lá com o tablet na hora de dormir. Olha, tem que realmente evitar que a criança tenha conta. Então, essas são pequenas medidas aí que vão ajudar aí. Alguém falou regular o relógio biológico. Parabéns, é isso aí. Então, você entendeu direitinho o conceito. Acertar aí, vamos dizer assim, o sono ele tem um componente genético, mas tem um componente aprendido também. Então, você tem que dar uma mãozinha aí para o organismo para as coisas funcionarem bem. Eu tive um caso na família de um sobrinho meu muito querido,
ele fazia muito joguinho, ele era novinho e ele gostava muito de joguinho e ele fazia esses joguinhos antes de dormir. E aí ele começou a realmente dormir muito mal e acordar, ter pesadelos, né? E aí a minha irmã identificou rapidamente essa situação. E aí a médica, né, foi assertiva nessa situação das telas, do jogo, dessa excitação antes de dormir, que isso não pode acontecer, né? Exatamente. É o caso dos joguinhos, então, nem se fala. Realmente, aí a criança fica muito atenta e acaba sendo aí. Eu acho que a maioria das pessoas nessa altura do campeonato já viram aquele documentário lá, O Dilema das Redes, né? Então, isso aí que eu realmente recomendo para todas as famílias assistirem aí e para as crianças maiores e adolescentes até assistir e explicar, né? Que tudo que a gente, infelizmente, a gente tem no mundo digital, ele pode trazer. O mundo digital é maravilhoso, tem um monte de recursos, inclusive a gente está fazendo essa live agora. Se não fosse, a gente não daria, né? Mas você tem várias questões aí que podem prejudicar, né? Do ponto de vista até emocional, né? Hoje em dia tem toda uma preocupação com a saúde mental na infância, então tomar cuidado aí, bastante cuidado com o mundo digital na infância. Não só por causa do sono. Muito obrigada, foi muito gostosa o bate-papo, a entrevista. Para quem estiver assistindo, esse vídeo vai estar disponível na nossa plataforma Sleep Well Center. Ali você encontra todas as informações sobre qualidade do sono. Então divulguem, transmite aos seus amigos que têm filhos, que eles poderão assistir novamente esse vídeo na nossa plataforma. Doutora Rosana, mais uma vez, muito obrigada e eu tenho certeza que a senhora voltará aqui mais algumas vezes. Foi um prazer. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo convite. Eu espero que tenha sido aí, proveitoso para os participantes e agradeço também as perguntas aí e os comentários também. Sempre estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.